A Rússia está neste momento preparando um ataque massivo contra Kiev, especificamente contra os centros de tomada de decisão, e também está preparando uma ofensiva a partir do território da Bielorrússia. Hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou uma declaração que, como se costuma dizer, normalmente não se publica. A inteligência ucraniana, o principal departamento de inteligência do Ministério da Defesa, interceptou documentos com planos da Rússia para novos ataques à Ucrânia, e esses ataques podem prejudicar seriamente o comando e a liderança do país. A inteligência chegou a revelar listas específicas de alvos, endereços concretos e salas exatas que os russos querem atingir. E são essas ameaças que vamos discutir juntos com vocês nesta edição. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like neste episódio e escreva, por favor, qualquer comentário seu abaixo deste vídeo. Isso ajuda muito a divulgar o conteúdo no YouTube e serei muito grato, pois mais pessoas poderão assistir aos episódios. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Então eu vou começar direto com a declaração de Vladimir Zelensky. Nos planos da Rússia estão ataques aos chamados centros de tomada de decisão em Kiev. Nos documentos interceptados pela inteligência ucraniana, há quase 2 dezenas de centros políticos e postos de comando militar. Aqui está um detalhe que faz disso não só uma ameaça militar, mas algo ainda mais preocupante. Entre os materiais interceptados, há fotografias de prédios no centro de Kiev com endereços específicos. Este é o escritório do presidente da Ucrânia, com os escritórios de Volodymyr Zelensky indicados em diferentes andares deste prédio. Em seguida, a residência oficial do presidente ucraniano, o gabinete de ministros, com a indicação de que há um grande bunker subterrâneo e túneis, e assim por diante. Ou seja, é como se fosse uma lista específica dos locais exatos que os mísseis russos supostamente deveriam atingir. Aqui vou destacar que antes da trégua, em 9 de maio, os russos diziam que atacariam os centros de tomada de decisão se a Ucrânia atacasse a Praça Vermelha. A Ucrânia não atacou a Praça Vermelha, mas russos supostamente ainda preparam ataques aos centros de tomada de decisão. Zelensky comentou tudo isso abertamente. E aqui é importante citá-lo literalmente porque ele publica isso não por acaso. A Rússia não está apenas se preparando para ataques. Ela está planejando ataques a endereços específicos, a pessoas específicas. Isso é planejamento terrorista. Mas vale ressaltar, especialmente para a Rússia, da liderança que a Ucrânia ainda não é a Rússia. E ao contrário do país agressor, onde há um autor claro desta guerra e seu círculo de longa data que garante seu afastamento da realidade. A fonte de proteção da Ucrânia é a disposição do povo ucraniano de lutar por sua independência e por seu próprio Estado soberano. Ou seja, foi uma dica para os russos de que mesmo a eliminação da liderança do país não fará com que os ucranianos parem de se defender do ataque desses selvagens, desses russos repugnantes. Paralelamente, hoje mesmo Volodymyr Zelensky anunciou novas sanções de longo alcance, ou seja, ataques de longo alcance contra a Rússia. O presidente da Ucrânia anunciou novas sanções em preparação. Elas vão atingir diretamente a indústria militar russa, incluindo os fornecedores de componentes para drones. Isso está relacionado ao fato de que o ataque noturno de 13 para 14 de maio, quando os russos lançaram 1.560 drones, demonstrou que a Rússia está aumentando significativamente a produção dos drones Shahed e sem sanções sobre a base de componentes é impossível parar isso. E em seguida, mais uma citação de Zelensky. Primeiro, definimos os alvos para futuras sanções de amplo alcance contra a Rússia devido à guerra e aos ataques a nossas cidades e vilarejos. A Ucrânia não deixará sem consequências para o agressor cada um dos ataques que afetam a vida do nosso povo. Agora, quanto à ameaça de ataque nuclear por parte da Rússia, porque hoje também foi mencionada, o ex-chefe da inteligência militar da Ucrânia e agora chefe do gabinete do presidente, Kirill Budanov, deu hoje uma entrevista ao jornal britânico The Times e afirmou: a Rússia é capaz de realizar um ataque nuclear a qualquer momento e a qualquer distância, mas, e isso é fundamental, isso é, antes de tudo, uma questão de vontade política. Eu não vi nenhum sinal de preparação para um ataque nuclear. Se houvesse, eu saberia.
E essa declaração precisa ser interpretada corretamente, porque Budanov não é alarmista. Ele é o ex-chefe da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e atualmente chefe do gabinete do presidente. Esse é um homem que, afinal de contas, tem o melhor acesso a dados de inteligência sobre as intenções operacionais de Moscou na Ucrânia. E ele diz o seguinte: tecnicamente a Rússia pode, politicamente ainda não há nenhum sinal. Por que ainda não? Porque justamente hoje, no dia após o recorde de 1.560 drones que voaram pela Ucrânia, Putin anunciou o teste bem-sucedido do míssil balístico intercontinental Sarmat. Em particular, o ditador careca russo Vladimir Putin voltou a afirmar que o teste foi bem-sucedido o míssil Sarmat e prometeu colocá-lo em prontidão de combate até o final deste ano. O que é afinal o Sarmat? O míssil RS-28 é um míssil balístico intercontinental de combustível líquido baseado em silo. O alcance esperado é de mais de 10 mil quilômetros. Ela é capaz de transportar até 16 ogivas nucleares com alvos independentes. E na OTAN, esse míssil é classificado como Satan II. Putin diz que a potência das ogivas é mais de 4 vezes maior que qualquer bomba atômica ocidental. Mas aqui há um detalhe importante. O canal russo do Telegram Astra escreveu que Vladimir Putin fala sobre a prontidão iminente do Sarmat já pelo menos pela 10ª vez desde 2021. O míssil está sendo desenvolvido desde 2011. Em setembro de 2024, um teste fracassado desse míssil deixou uma cratera de cerca de 60 metros de diâmetro no cosmódromo de Plesetsk. O combustível líquido cria problemas técnicos adicionais na operação. Vladimir Putin, mais uma vez, anuncia a prontidão do míssil, que tecnicamente ainda não está totalmente pronto. Por que ele faz isso agora? É preciso entender o contexto. O presidente americano Donald Trump acabou de deixar Pequim, onde discutiu a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia com Xi Jinping. O Congresso dos Estados Unidos votou pela análise obrigatória da questão da ajuda à Ucrânia. Eu tenho um episódio separado sobre isso, dê uma olhada. A OTAN exige que os países da aliança destinem 0,25% do PIB para o apoio à Ucrânia. A Rússia está batendo recordes no número de drones lançados contra a Ucrânia. E em toda essa situação, ocorre o teste de um míssil nuclear com anúncio público. Ou seja, tudo isso é pressão informacional, não uma preparação militar real. Mas não se pode ignorar essa ameaça também. Agora, o que isso significa para o plano de ataques que a inteligência ucraniana interceptou? A Rússia, ao mesmo tempo, realiza ataques aéreos recordes, anuncia testes nucleares e elabora listas com endereços de líderes ucranianos. É preciso entender que isso não é uma coincidência. Esta é uma campanha consistente de pressão militar, psicológica e de chantagem nuclear, justamente no momento em que o apoio ocidental à Ucrânia está passando, digamos, por uma crise de incerteza. Pequim também não deixa Moscou perder nada. O Congresso dos Estados Unidos ainda está caminhando para a votação sem garantia de aprovação. A OTAN fala sobre a necessidade de destinar exatamente 0,25% de ajuda à Ucrânia, mas isso ainda não aconteceu. Enquanto isso, Xi Jinping recebeu Trump e agora espera Putin em 5 dias. Zelensky respondeu tornando públicos os planos interceptados. Isso também é uma escolha. Quando a inteligência publica listas de alvos com endereços, isso não é apenas um aviso, sabe, lá dentro do país. Não. É um sinal ao Ocidente. Vejam o que a Rússia planeja, e estamos cientes disso. E, novamente, isso é um argumento na conversa sobre ajuda e sanções e na questão de o quanto a Rússia está realmente pronta para negociações. Vou deixar isso em aberto. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de apoio pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.